Oi você, como estás? Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal. Se você também faz parte dessa geração rebelde, então já se inscreve, ativa o sininho e vem comigo que hoje a gente vai falar sobre a infância dos nossos queridos RBD. Como você deve saber, hoje, dia 12 de outubro, é o Dia das Crianças. E para comemorar esse dia que é tão gostoso, eu trouxe para vocês muita informação sobre a infância dos RBDs. Como vocês sabem, nós temos RBDs que são muito midiáticos, né, que cresceram na frente das telas. Então, vou compartilhar com vocês vários vídeos de quando eles eram crianças e também muitas curiosidades, e eu juro que vocês vão se surpreender. Eu confesso pra você que eu me surpreendi muito fazendo essa pesquisa, porque se eu pudesse chutar qual RBD deu mais trabalho na infância, eu diria o Ponte, talvez o Christopher, mas jamais o RBD que teve as histórias mais doidas na infância. Então, senta que lá vem história, prepara sua vozinha de neném, porque eles são muito fofinhos, vou compartilhar muitas fotos, muitos vídeos com vocês. Então, vamos lá. Bom, como eu comentei mais cedo hoje, lá nas postagens aqui do YouTube, um dos RBDs pegou o carro dos pais aos 12 anos e ainda levou o irmão de 8 anos para passear, sem saber dirigir, totalmente errada. Então vamos começar com ela, pode entrar, o anjo do RBD, que é só carinha mesmo, porque Dona Maitê é surpreendente. Vamos falar sobre ela, que nasceu no ano de 83 e passou a maior parte da infância em Guadalajara. Bom, a Maitê morava com os pais e os dois irmãos mais velhos. Ela sempre diz que ela era uma criança muito menino, principalmente porque ela cresceu com os irmãos, né? Ela morava num lugar onde ela tinha muito espaço para brincar, ela gostava muito de brincar com os irmãos dela, vivia com o joelho ralado, tinha casa na árvore, enfim, ela teve uma infância muito rica em experiências. Apesar disso, a gente não tem muitas fotos e vídeos dela quando criança, mas a gente tem uma entrevista que ela deu contando sobre algumas histórias, inclusive essa que eu falei pra vocês, quando ela pegou o carro dos pais. Vamos ver. Eu tinha um irmão mais novinho que eu. E aí eu peguei o carro, e como os meus pais estavam viajando, só estávamos com a babá, aí eu peguei o carro e não sabia dirigir. Eu tinha 12 anos e meu irmão tinha 8. Aí eu coloquei ele no carro e quem via a gente passando dizia: "Não, crianças, não façam isso!" E eu lá dirigindo, mas eu não sabia dirigir. Eu estava indo encontrar uns amigos dos meus pais e eu levei uma bronca danada. Atentada, né, menina? Meu pai, quem diria? Com essa carinha de anjinho. Deu um trabalhão, né? Tem mais uma parte dessa entrevista que eu vou deixar aqui pra vocês verem também, ela comentando sobre como foi legal e divertido crescer com os irmãos dela. Eu me lembro que eu tive uma infância muito bonita, porque eu sempre vivia brincando, mas eu parecia um menino, porque como eu era a única mulher na minha casa, todos os meus irmãos são homens, os meus primos são homens, meus amigos eram os amigos dos meus irmãos que eram homens, então eu jogava futebol, eu subia nas árvores, eu ia à casa deles, eu subia nos patinetes, andava de lanche. Eu tenho os dois joelhos cheios de cicatrizes por isso, mas não importa, porque é uma lembrança de muita diversão, eu me divertia muito. Bom, fechando a parte da Maitê, que pra mim foi uma surpresa, a gente entra na infância de outro RBD que também foi uma surpresa pra mim. Afonso Herrera nasceu em 83 e passou a sua infância na Cidade do México. E ao contrário do que eu achava, ele foi uma criança muito tranquila, quase não aprontava, ele era um menino muito obediente. Também temos poucos vídeos e fotos da infância dele, mas eu vou deixar aqui um trecho dele comentando também como foi. Eu não era um menino muito levado. Eu era muito bem comportado. Não. Eu peguei uma vez as maquiagens da minha mãe, segurei minha irmã e pintei ela toda. Mas me deram uma bronca porque eu tava pintando. O que eu posso falar da minha infância é que eu gostava de me disfarçar. Tinha diferentes disfarces de Superman, de Robin, de Batman. E na creche, uma vez, já estiveram a ponto de me expulsar porque eu não mastigava bem a comida. Um pouco diferente do Poncho era Christian Chaves, que nasceu também em 83 e passou sua infância na cidade de Reynosa. E lá ele aprontou poucas e boas na creche. Vamos ver o que ele comentou sobre a vez que ele mordeu o bumbum da professora dele? Quando eu era pequeno, eu era muito levado e eu só vivia fazendo travessuras, então eu era... E me expulsaram da creche porque eu mordi uma popozuda da professora. Bom, aqui acho que talvez valha um parênteses, gente, porque essa entrevista aconteceu
antes do Christian se assumir. E a gente sabe que algumas vezes ele precisava meio que fingir que era hétero, né, nessa época, porque até por causa do personagem, enfim, ele precisava dizer coisas que não eram tão verdades, e às vezes ele precisava falar de mulheres, perguntavam pra ele sobre mulheres, e ele precisava, né, sair pela tangente. E quando eles deram essa entrevista, ele ainda não era assumido. Então, pode ser que não seja verdade também, mas ainda assim, se for, né? O primeiro programa que eu achei de imagens dele foi Classe 406. Ele já não era mais uma criança, mas eu tô deixando aí alguns takes, né, dele jovem na TV. I'm sexy and I know it. No, Tatiana, por favor. ¿Cómo vas a ir? ¿No ves cómo está Jessica? Puede ser peligroso, quédate aquí. ¿Y tú por qué me lo quitaste, Cañá? ¿Por qué no dejaste en paz? Ainda sobre a infância do Christian, ele não fica muito pra trás da Maitê não, viu? Que ele aprontou bastante também. Ele conta nessa entrevista que ele queimou todas as Barbies da irmã dele e que foi um caos na família dele, porque a irmã dele colecionava essas Barbies. Então, não sei porquê, não sei o que a irmã dele fez, mas ele tava bem bravo com ela e queimou todas as Barbies dela. Bom, minha maior travessura, além de morder o popô da professora, eu acho que eu peguei todas as Barbies da minha irmã, eu amarrei, botei álcool e taquei fogo. Essa foi a pior das travessuras, porque minha irmã tinha uma coleção de Barbies há muito tempo. Então imagine a tragédia familiar. E então chegamos nas crianças midiáticas do RBD. Christopher, Anaí e Dulce cresceram na frente das câmeras. Eu vou começar falando pelo Christopher, que começou um pouco mais tarde. Então, ele começou em Diário de Daniela, junto com a Anaí. E a gente tem alguns vídeos dessa época. Que fofinho, gente! Que fofinho! Coisa mais lindinha. Nem parecia que ia ser antivacina, né? O Christopher nasceu no ano de 86. Ele é o mais novo da banda. E cresceu na Cidade do México. E sobre a sua infância, o Christopher lembra muito do primeiro amor, quando ele deu pela primeira vez uma flor para sua amada. E do meu primeiro amor foi quando eu dei uma flor. E principalmente no caso do Christopher, foi na infância que a influência musical começou. Ele gostava muito de ouvir rock, música clássica, enfim, a música dos anos 80 também foi muito presente na infância dele. Eu também escutava muito Metallica e eu adorava rock, também Rammstein e eu também escutava o Elvis Presley e música clássica, porque a minha mãe adorava música clássica. Mas, obviamente, que não podia faltar uma história de terror pra mãe dele, né? Mami Hooker, que é super presente até hoje, né, na vida dele. É muito presente sempre nas redes sociais e acompanhando, né? Conversa muito com os fãs. Imagina o que essa mulher passou quando bebê Hooker comia moedas. Eu não consigo nem imaginar, conceber a ideia de ter uma criança que gosta de comer moeda. Bom, eu comia moedas quando eu era pequeno, as moedas. E um dia eu comi uma moeda desse tamanho. Anaí nasceu em 83 e viveu sua infância na Cidade do México. Como vocês sabem, ela passou a boa parte da infância na frente das telas, porque ela era a nossa criança celebridade, né? Ela fez programas infantis, comerciais e música, tudo. Ela fez de tudo desde muito pequenininha. E a gente tem muitos vídeos sobre essa fase da vida dela, porque ela realmente era aquela criança encantadora que, né, chamava muita atenção quando era pequenininha. Yo sé que la niña está mintiendo. Yo no soy mentirosa. Opérenme. Hay que llevarla a los rayos X. ¿Qué rayos es eso? Ay, nenita. Se me olvidó tu medicina. No le hacen. Es que ya estás todo lleno de ronchas. Se me va a quitar. E uma curiosidade sobre ela, e ela sempre fala sobre isso, né? Sobre se manter criança, continuar acreditando e etc, né? E a gente percebe isso, né? No palco mesmo, ela brinca muito. Ela é uma pessoa super extrovertida, como ela era quando era criança. Então, por isso, ela diz que ela ainda se sente como uma criança.
Eu sou a Anaí, também vou falar da minha infância que, na verdade, acho que ainda continua bastante presente, porque continuo sendo igual, respondona, abelhuda e vendo minhoca. Eu também sou um pouco mimada, gosto que me abracem e que me deem carinho. Nessa entrevista, ela também relembrou o primeiro amor dela, falou sobre como é uma delícia sentir as mariposas na barriga quando a gente tá apaixonado, e eu fiquei só imaginando quantas mariposas o Velasco deve ter feito ela sentir, hein? Não, eu me lembro que a primeira vez que eu gostei de um menino, eu fazia como eu faço hoje em dia. Eu olhava e saía correndo, aí ficava super nervosa. E se o menino se sentava no lugar, eu ia para outro lado me sentar. E eu ficava super nervosa, então não falava, ou se falava, dizia alguma besteira. Então eu acho que isso não mudou muito. E o mais legal é quando você sente mariposas aqui dentro. E quando a pessoa te diz oi e você fica assim, tremenda. É muito bom. E a mãe da Anaí já disse em entrevista que ela era uma menina bem travessa. Bom, a gente vê isso na prática no que ela disse nessa entrevista. Já tinha um quê de Mia Colucci, né? Uma vez umas meninas me chatearam na escola. Todo dia ficavam me chateando. E então, com minhas amigas, eu bolei um plano. Chegamos em todas as meninas mais e grudamos um chiclete aqui na saia do uniforme. Eu vou deixar alguns vídeos agora da Anaí quando era criança, de alguns programas que ela fez e etc, para vocês acompanharem também. Bueno, eso digo yo. Bueno, eso digo yo. Bueno, eso digo yo. E por último, Dulce Maria, que nasceu em 85 e viveu a sua infância na cidade do México. A Dulce era uma menina muito quietinha e tímida, e isso se reflete até hoje na personalidade dela, e ela sempre foi muito competente e determinada, porque ela sempre trabalhou desde muito cedo, sempre fez comerciais, trabalhou com teatro, enfim, ela era uma criança que se dedicou muito ao trabalho. Mas isso não significa que ela não se divertia, porque ela gostava do que ela fazia, então para ela era uma grande brincadeira, né? Tem diversos vídeos por aí na internet dela pequenininha, fazendo vários projetos, né? E atuando quando criança. Então eu vou deixar agora alguns vídeos para vocês verem. Esas molestias, los vapores de vapor y su calor actúan de inmediato. ¡Papi! Ya no te duele nada, ¿verdad, princesa? Danonino siempre piensa en mí y me da gusto con el nuevo Danonino para ver. Quiero ser grande, quiero crecer, pasear con mis amigos en su auto, ser una gran feminista, quizás ser profesora o modelo de profesión. Madu, que me siento muy feliz de estar a tu lado. Podría decírtelo todo, pero la verdad es que... E também por isso a sua maior traquinagem também tem a ver com os palcos, né? Ela contou nessa entrevista que a maior bronca que ela já levou na vida foi porque ela colou as perucas do elenco na cabeça dos manequins. Uma outra apresentação, então eu colei as perucas que tinham que botar na outra apresentação. Eu colei lá nas cabeças falsas e não puderam usar mais na outra apresentação. E eu levei uma bronca muito feia. Mas o momento mais difícil que a mãe da Dulce passou com ela não foi por causa de travessuras. Foi quando ela era bem pequenininha e ela teve um problema de estômago que deixou ela internada por 21 dias. E ela ainda era um bebezinho. E para fechar com chave de ouro esse momento nostalgia dos RBDs criança, eu vou deixar alguns vídeos e fotos de momentos em que eles interagiram quando eram crianças. Porque, como vocês sabem, alguns deles cresceram na frente das câmeras. E também atuaram e fizeram projetos juntos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa volta ao tempo com os RBDs. Deixa aqui nos comentários se você curtiu, se você já sabia dessas histórias. Enfim, deixa dicas para os próximos vídeos, me segue nas redes sociais, vou deixar aqui embaixo também. E até o próximo!